Uma mulher entra no recinto do tigre para limpar os vidros, mas o que ela não sabe é que a fera conseguiu escapar da área de alimentação e agora encara suas costas, pronta para atacar. 3 adolescentes provocam um tigre no zoológico até que a criatura consegue escapar. Uma tratadora não presta atenção e acaba soltando um jaguar. Invasões, descuidos, provocações, atos estúpidos, os acidentes mais terríveis em zoológicos. Pessoas que ficaram cara a cara com animais selvagens e foram atacadas de forma brutal. Isso é o que você vê agora. O Hamerton Zoo Park é um zoológico relativamente pequeno e independente, localizado na zona rural da Inglaterra, perto de Huntingdon. Inaugurado em 1990, destaca-se por focar em espécies menos comuns, muitas delas raras em outros zoológicos europeus. Diferente de grandes zoológicos urbanos, o Hamerton tem um perfil mais tranquilo e especializado. Abriga animais como tigres, guepardos, vários tipos de primatas, aves exóticas e pequenos mamíferos. Um dos pontos fortes do parque é justamente a diversidade de espécies pouco vistas, em vez de apenas exibir os animais mais populares. O zoológico também participa de programas de conservação e reprodução em cativeiro, ajudando a preservar espécies ameaçadas. Além disso, há uma preocupação contínua com o bem-estar animal, com recintos projetados para oferecer mais espaço e estímulos, algo que foi ampliado ao longo dos anos com reformas e melhorias. Tudo aparentemente certo e adequado para um lugar assim, mas isso mudou em 2017. Rosa King morava perto do Hamerton e era apaixonada por animais. Desde criança, ela demonstrava fascínio por essas criaturas. Sua mãe, ao perceber seu interesse, levou a garotinha ao zoológico próximo. Ao ver todos aqueles animais, Rosa ficou muito animada. Todos os dias, ela implorava à mãe que a levasse de novo ao seu lugar favorito no mundo. Sua mãe a levava sempre que podia, mas ainda assim não era suficiente. Quando ficou mais velha, Rosa economizava sua mesada até que fosse suficiente para pegar um ônibus e chegar ao Hamerton. A sensação que tinha ao observar os animais era indescritível e fascinante. Ela era uma adolescente, mas ao invés de sair com amigos para algum lugar, ela preferia gastar seu dinheiro com as feras. Ela sabia o que queria ser quando crescer, não tinha nenhuma dúvida e conseguiria. Rosa estudou zoologia e, quando formada já adulta, conseguiu uma vaga como tratadora no Hamerton Zoo Park. Esse sempre foi seu sonho e agora sua maior conquista. Ela se imaginava naquele ambiente, circulando pelos recintos e cuidando dos animais, e finalmente estava pronta. Nos seus primeiros dias de trabalho no parque, quase todos os funcionários já a conheciam. Os mais velhos tinham até muito carinho por ela. Não parecia que ela estava começando. Seu comportamento ali era tão natural e tão preciso que ela recebeu apenas instruções essenciais. O resto ela já sabia. Parecia que ela sempre fez parte disso, que sempre esteve ali, e de fato esteve, mas não como agora. Sem que Rosa percebesse, anos se passaram. Ela não era mais uma novata, e sim uma veterana, uma tratadora respeitada e admirada. Mesmo com seu emprego, continuou a estudar em sua área no tempo livre. Em 2014, ela liderou um projeto de melhoria de alguns recintos de animais de grande porte. Seu maior objetivo era tornar os espaços os mais agradáveis e estimulantes possível para que as feras pudessem se manter bem e saudáveis. Seu grupo conseguiu desenvolver um bom sistema, que consistia em portões que permitiam aos animais comerem em um recinto separado, integrado às suas jaulas. Quando o animal ia fazer a refeição nesse pequeno espaço, a porta trancava automaticamente, e enquanto ele se alimentava, os tratadores entravam, limpavam tudo, faziam alguma manutenção, deixavam brinquedos ou o que mais fosse necessário ali dentro. Essa ideia foi tão inteligente e funcionou tão bem na prática que vários outros zoológicos implementaram o mesmo mecanismo nos recintos dos grandes animais. Rosa King estava fazendo a diferença em sua área. Em maio de 2017, no Hamerton, o novo sistema de jaulas funcionava a todo vapor e toda a equipe acabou recebendo uma ninhada de filhotes de gato cerval africano. Como eram muito pequenos e estavam sem a mãe, exigiam cuidados 24 horas por dia. Tanto Rosa quanto parte dos funcionários
organizaram turnos noturnos para garantir que eles sobrevivessem. Rosa e mais algumas pessoas ficavam o dia inteiro e, às vezes, a noite inteira fazendo rondas para garantir que os filhotes não morressem, alimentando-os a cada 2 horas. De manhã, eles finalmente voltavam para casa e outros tratadores assumiam. Era cansativo, mas para alguém que amava cuidar de animais, era reconfortante. No dia 19 de março, Rosa deixou os filhotes com o veterinário para exames de rotina e ela e mais 2 colegas, Jeffrey e David, saíram para cumprir algumas tarefas da parte da manhã, como limpeza e alimentação. Nesse dia, eles tinham passado a noite inteira cuidando dos cervais e iam apenas fazer essas tarefas e ir para casa. Os 3 chegaram primeiro à área dos grandes felinos. Jeff e David entraram em um dos recintos e conduziram o animal para a alimentação com o sistema da tranca automática. Em seguida, Rosa entrou e começou a limpar. Eles repetiram isso até chegar ao recinto do tigre, onde Jeff e David entraram e fizeram a mesma coisa. Contudo, dessa vez, David saiu primeiro, deixando Jeff para trás. Ele, então, sozinho, colocou a carne no prato de alimentação do tigre. Após o animal começar a comer, a porta do recinto menor desceu, como era programada para fazer. Enquanto o tigre estava na área segura, Jeff não prestou mais atenção no animal. Ele queria ir embora e presumiu que estava tudo como deveria. Nunca haviam acontecido problemas com esse sistema, mas o que ele não percebeu foi que a porta não fechou completamente e, por isso, não trancou. Felizmente, o tigre estava distraído com a comida e não atacou Jeff. Mas, com essa abertura, havia uma grande chance de que a próxima pessoa que entrasse ali dentro se tornasse um alvo. Depois de alguns minutos, Jeff saiu. O tigre terminou de comer e, ao perceber que a porta estava aberta, saiu e se deitou perto do muro para descansar. Nesse momento, Rosa King entrou com os objetos de limpeza. Era só mais esse recinto e então ela poderia ir para casa descansar. Rosa, carregando um balde com água, sabão e esponjas, esperava que o tigre estivesse preso dentro da área de alimentação. Ela então começou a limpar o vidro de observação por dentro para que os visitantes tivessem uma visão clara quando começassem a chegar. O tigre ficou surpreso por ter companhia. Isso nunca acontecia dessa forma. Ele simplesmente observou a mulher limpando de costas para ele. Na natureza, os tigres atacam presas distraídas. Essa posição era praticamente um atestado de óbito. A pior parte era que Rosa não fazia ideia do que estava acontecendo. Levou apenas alguns minutos para o tigre passar de um espectador para um caçador. Mesmo depois de muito tempo preso, seus instintos ainda existiam, enraizados. Ele sentiu a necessidade de atacar. Mesmo de barriga cheia, o instinto natural falou mais alto. Ele se aproximou lentamente até estar a apenas 2 metros da mulher, com o peito quase encostado no chão, pronto para atacar a qualquer momento. Rosa, ainda sem perceber a criatura atrás dela, viu algo que fez seu sangue gelar. Em sua visão periférica, ela viu a porta da área de alimentação aberta e deduziu que o animal estivesse ali com ela. Ela sabia como os tigres eram. Estudou e cuidou de muitos. Tinha certeza, naquele momento, de que se não saísse o mais rápido possível, não sairia nunca mais. Seus pés já começaram a se mover em direção à saída. Ela não precisava olhar para trás para saber o que estava atrás dela. Pequenos movimentos seus alertaram o felino como um sinal de presa em fuga. O tigre, atrás e bem perto dela, pulou repentinamente, e bastou esse salto para derrubar a mulher. Debaixo de quase 100 quilos de puro músculo, Rosa foi brutalmente arranhada e mordida. O tigre cravou os dentes no pescoço de Rosa. Esse era seu objetivo. Na natureza, tigres miram o pescoço para poupar energia. Rosa sequer conseguiu gritar. Os caninos perfuraram sua garganta, interrompendo sua vida. A pressão imensa tirou rapidamente a vida de Rosa, mas o tigre não a soltou. O animal usava seu peso para manter-la ali. O tigre não a sacudiu nem a atacou mais depois disso. Ele sabia que ela estava morta. A partir do momento em que entrou no recinto com o tigre solto, Rosa já tinha um destino traçado. Apenas um milagre poderia salvá-la das garras do animal. Jeff e David já tinham ido embora e presumiram que Rosa também tivesse ido. Ninguém percebeu a ausência da mulher por horas. O tigre continuava com o corpo dela, explorando e brincando com ele. Não tinha urgência em consumir, pois havia acabado de comer.
Ele estava sendo movido por curiosidade e instinto. Foi apenas quando o primeiro visitante, um homem em seu passeio matinal, olhou pelo vidro de observação que alguém percebeu que algo muito grave havia acontecido. Ele viu uma poça de sangue, o balde e as esponjas virados e um monte de trapos ensanguentados que antes eram a camisa de Rosa. O homem imediatamente saiu para procurar um funcionário, tendo o cuidado de não alarmar os outros visitantes. Sua discrição permitiu que os funcionários retirassem as pessoas presentes sem causar pânico. Quando o segurança que ele encontrou primeiro viu a cena, os serviços de emergência foram chamados antes mesmo de qualquer tentativa de entrar no recinto. Os funcionários conduziram o tigre para uma área segura antes que a ambulância, a polícia e até um helicóptero chegassem. Encontraram Rosa com o torso e o rosto feridos e ensanguentados. Uma de suas pernas estava quase separada do corpo e ambos os braços foram encontrados a alguns metros de distância, sob um arbusto. Mesmo sem fome e sem a ameaça de qualquer reação por parte de Rosa, que já estava morta, o animal explorou seu corpo de forma terrível e assustadora. O zoológico fechou por uma semana para a investigação. Logo se chegou à conclusão de que o sistema de travamento automático havia falhado. Depois de todos esses anos e de todos os outros zoológicos terem implementado esse mesmo sistema sem relatos de erros ou acidentes graves, o mecanismo apresentou uma falha mortal. A própria Rosa o havia projetado e o sistema não se mostrou tão eficaz quanto ela idealizara. Talvez, se tivesse conseguido sair viva, pudesse ajustar esse sistema e torná-lo mais seguro. Jeffrey admitiu que teve culpa, pois não verificou se a porta estava devidamente fechada, mesmo com a falha. Ele não enfrentou acusações legais pelo seu erro, mas a culpa o atingiu. Rosa era muito querida, e alguns funcionários culparam Jeffrey pelo incidente. Ele não conseguiu ficar no emprego, pediu demissão e se mudou de cidade. O velório da tratadora foi realizado ali mesmo, no zoológico, seu lugar favorito, o lugar onde passou mais tempo na vida. Não havia outro lugar que ela amasse mais. Ironicamente, foi onde viveu e morreu. O tigre não foi abatido, mas, dessa vez, as pessoas teriam mais cuidado com ele. Afinal, ele havia experimentado carne humana, mesmo que pouca. Qualquer chance que se desse à fera poderia resultar em uma nova tragédia. O tigre siberiano, às vezes chamado de tigre de Amur, é um dos animais mais majestosos da Terra e o maior de todos os grandes felinos. É uma espécie nativa das florestas da Rússia, China e Coreia do Norte. Destaca-se por seu tamanho enorme e força poderosa. Alguns machos podem pesar até 300 quilos, equivalente ao peso de uma motocicleta grande. Além de seu tamanho e força impressionantes, os tigres siberianos possuem uma força de mordida incrível. Estima-se que sua força de mordida seja suficiente para esmagar ossos e matar presas grandes, como alces, com uma única mordida. Consequentemente, o tigre siberiano possui uma das mordidas mais fortes entre os mamíferos terrestres, o que o torna um dos predadores mais temidos na natureza. Se isso não bastasse, tigres siberianos também são excelentes nadadores e não hesitam em entrar na água para caçar ou escapar de perigos. Embora sejam criaturas altamente reclusas, estão no topo absoluto da cadeia alimentar. Mesmo com toda a sua força, essas criaturas estão ameaçadas de extinção e esforços para conservá-los e protegê-los são realizados ao longo dos anos. A permanência de alguns desses animais em zoológicos tornou-se necessária para fins de conservação. Mantê-los em zoológicos pode ser prejudicial para sua saúde, mas acaba sendo uma necessidade para sua preservação. Contudo, esses animais fantásticos se tornam atrações muito populares devido à sua raridade e beleza. Mesmo assim, algumas pessoas acabam provocando-os de diversas formas, tornando-os agitados. Se alguém mexer com um tigre siberiano, é bom que ele esteja preso atrás de grades, porque, caso contrário, pode acontecer o mesmo que aconteceu com Carlos e seus amigos naquele fatídico Natal de 2007. Em 2003, o zoológico de Denver abrigava uma seção de tigres siberianos, que também faziam parte de um programa de reprodução cuidadosamente administrado. Tatiana foi uma das que nasceram desse programa. Ela não era agressiva
e não causava problemas para os tratadores. Em 2005, ela foi transferida para o Zoológico de São Francisco, também para o programa de reprodução. Contudo, ela adotou um comportamento agressivo, diferente do que era antes. Em 2006, ela atacou sua tratadora. Tatiana a mordeu e a arranhou, causando ferimentos graves na parte superior de seu corpo. Felizmente, ela sobreviveu, mas Tatiana passou a ser cuidada com muito mais cautela. Seu comportamento era preocupante e alguns se perguntavam o porquê de sua grande agressividade. Em 2007, Carlos Souza Júnior e seus amigos, 2 irmãos chamados Amrit Paul e Kulbir Dhaliwal, chegaram ao Zoológico de São Francisco animados para ver os animais de perto. Já era tarde e estava quase na hora do fechamento. As poucas pessoas que circulavam estavam indo embora. Carlos tinha 17 anos na época, enquanto Amrit Paul e Kulbir tinham 19 e 23 anos, respectivamente. Os 3 admiraram os leões, os ursos pardos e os primatas, mas foi o recinto do tigre siberiano que mais chamou sua atenção. Ao se aproximarem, viram a magnífica Tatiana andando de um lado para o outro, com seus olhos âmbar fixos neles. Carlos e seus amigos ficaram impressionados com o tamanho e a beleza do animal. Eles observaram, enquanto ela se abaixava, os músculos se movendo sob a pelagem espessa e então saltava sobre um brinquedo deixado no recinto. Carlos riu ao ver o tigre brincar, mas então notou algo que fez seu sangue gelar. Ele percebeu que as paredes que separavam o tigre dos visitantes pareciam mais baixas em uma das extremidades do recinto. Carlos apontou isso aos amigos, mas eles riram, dizendo que não havia como o tigre pular o muro. Ele havia sido projetado para manter a fera ali. Não havia como Tatiana escapar. Amrit Paul e Kulbir ficaram entediados e decidiram fazer algo muito estúpido: provocar. Não havia mais quase ninguém ali. Eles mesmos estavam quase indo embora. A falta de pessoal aumentou a coragem e Kulbir pegou uma pedra e a jogou na direção do tigre. Tatiana parou de andar e virou a cabeça na direção deles. Ao ver isso, Amrit Paul pegou um pedaço de madeira e também o lançou no recinto. Logo, os 2 começaram a gritar com o animal, esperando uma reação. Ao ver o comportamento irresponsável, Carlos não quis participar e tentou impedir os amigos. Eles pararam, mas riram da situação. No entanto, já era tarde demais. Tatiana começou a circular dentro do recinto. Seu comportamento já era complicado e agora ela havia sido provocada. Mexer com esse tipo de animal pode ser a coisa mais idiota que alguém pode fazer. Ela saltou do fundo do fosso seco até o topo do muro, ganhando altura suficiente para se puxar e ultrapassar a barreira. Ela olhou para Amrit Paul e imediatamente saltou sobre ele. As garras e dentes rasgaram sua pele, enquanto Kulbir gritava de terror. Carlos tentou salvar o amigo, gritando e jogando objetos no animal. Em seguida, tentou puxar Amrit Paul, mas isso apenas provocou ainda mais a tigresa. Tatiana então voltou sua atenção para Carlos e saltou sobre ele, derrubando o jovem de 17 anos no chão. Em seguida, arrastou-o para longe do grupo, atacando sua cabeça e torso. Amrit Paul e Kulbir correram desesperadamente em direção ao café do zoológico, a cerca de 300 metros dali. Porém, como já era horário de fechamento, o café estava trancado. Embora gritassem por ajuda, os funcionários dentro do café não deram importância imediata, suspeitando que fosse alguém fazendo uma brincadeira e não um ataque real. Tatiana deixou Carlos completamente ferido para trás e alcançou Kulbir, atacando-o. Finalmente, um funcionário ligou para o serviço de emergência, fazendo com que autoridades armadas respondessem à ocorrência. 4 policiais foram enviados ao local e todo o zoológico foi isolado para evitar que Tatiana escapasse. O que encontraram foi uma cena horrível. Tatiana mordendo Kulbir, enquanto Amrit Paul estava no chão, sangrando e pedindo ajuda. Os policiais apontaram suas armas, mas hesitaram por medo de atingir Kulbir. Um dos agentes criou uma distração, fazendo com que o tigre voltasse sua atenção para eles. Assim que Tatiana se virou, os policiais atiraram em sua cabeça, matando o animal. Quando os paramédicos examinaram o local, encontraram Carlos morto perto do recinto. Ele apresentava traumatismo na cabeça e no pescoço,
arranhões e mordidas na cabeça, pescoço e peito, além de fraturas no crânio e na coluna. Sua veia jugular havia sido completamente rompida. Após o ataque, o zoológico foi fechado enquanto as autoridades investigavam o caso e avaliavam a segurança dos recintos. Descobriu-se que as paredes do recinto tinham apenas cerca de 3,8 metros de altura, em vez do padrão recomendado de aproximadamente 4,9 metros. Os sobreviventes, Kulbir e Amrit Paul, receberam tratamento médico. O ataque gerou grande preocupação pública sobre a segurança em zoológicos e o tratamento de animais em cativeiro. Alguns criticaram o zoológico por não garantir a segurança adequada do recinto, enquanto outros questionaram a ética de manter animais selvagens em cativeiro. Kulbir e Amrit Paul processaram o zoológico, e investigações posteriores revelaram que os 3 jovens estavam sob efeito de álcool. Amrit Paul tinha o dobro do limite legal para dirigir. Também foram encontradas evidências de uso de entorpecentes. Em 2008, uma escultura em tamanho real de Tatiana foi inaugurada em um jardim comunitário em São Francisco. Um ano depois, o processo entre os irmãos e o zoológico foi resolvido com um acordo de $900 mil. Já o processo movido pelos pais de Carlos foi encerrado sob termos não divulgados. No mesmo período, Amrit Paul foi condenado a mais de 1 ano de prisão por diversos problemas com a lei, incluindo violações de liberdade condicional, fuga da polícia e excesso de velocidade. Além disso, após abrir o processo, ele foi preso sob suspeita de furto em 2012. Carlos era filho de mãe brasileira e pai português. Ele acabou se envolvendo com más companhias e teve um fim trágico. Ele tentou ajudar seus amigos mesmo diante de um tigre. As consequências do ataque mostram a importância de respeitar medidas de segurança. Os irmãos passaram o resto da vida levando consigo as cicatrizes do ato mais idiota que cometeram e que ceifou a vida de seu amigo. Ashley Pfaff era uma jovem formada em biologia pela Universidade Estadual do Novo México. Ela se formou em 2002 e adorava animais. Pouco tempo depois, começou a trabalhar em Denver, no Colorado, em um aquário chamado Ocean Journey. Esse lugar mantinha animais marinhos e uma variedade de habitats, de água doce a salgada. Também mantinha tigres, aves, dentre outros animais. Ashley gostava de trabalhar ali. Ela fazia o que gostava. Ela ficou por 3 anos, ganhando experiência e técnica valiosa com animais. Participava de programas de conservação feitos para informar o público. Em 2005, ela deixou o Ocean Journey, pronta para mais uma fase. Nesse ponto, já era uma tratadora eficiente. Estava mais do que preparada para começar no zoológico de Denver. Ela estava animada, era um zoológico grande, onde poderia se aperfeiçoar ainda mais. Quando enfim começou a trabalhar, nada parecia muito difícil ou desafiador. Ela havia passado muito tempo no aquário, e esse novo lugar não era tão diferente como imaginava. Isso era bom. Ela podia fazer as coisas com mais certeza e segurança. Sua função era cuidar de uma variedade de animais de grande porte, grandes felinos, ursos, leões marinhos. Como tratadora, deveria sempre manter os recintos limpos, alimentar as criaturas e, além disso, falar e informar o público sobre a vida selvagem. Durante passeios escolares, quando as crianças apareciam, às vezes era ela quem dava pequenas palestras educativas. Isso não era difícil, pelo contrário, era compensador. Ashley se dedicava de todas as formas e aproveitava cada momento. 2 anos depois, em 2007, algo terrível aconteceu. Algo que chocaria todos os funcionários do zoológico e traria o fim para uma de suas melhores tratadoras. Era manhã de 24 de fevereiro e Ashley foi escolhida para limpar o recinto do jaguar. Era um animal perigoso, mas era Ashley, uma das mais responsáveis e competentes dentre todos ali. Ninguém se preocupou em acompanhá-la, nem ela mesma. Havia muita certeza de que absolutamente nada poderia dar errado. Isso não passou pela cabeça de ninguém. Ashley era experiente e já havia realizado essa tarefa inúmeras vezes. Contudo, assim como é difícil pensar que uma tragédia pode acontecer durante um dia comum, Ashley acabou fazendo algo impensável. Ela cometeu um erro fatal.
Assim que atraiu o jaguar para a área isolada, ela se descuidou e não prestou a devida atenção. Ela não verificou se o felino estava, de fato, trancado no isolamento. Não havia testemunhas nem câmeras, e as investigações posteriores não conseguiram concluir com exatidão o que aconteceu e provavelmente nunca irão. Um cenário muito provável foi montado pelas autoridades da seguinte forma: Ashley limpou o recinto do jaguar por dentro, sem perceber seu erro, e saiu dele. No corredor, ainda perto do recinto, ela continuou limpando. Porém, por achar que o animal estava preso, não fechou a porta do próprio recinto. Ela limpou em total exposição. O animal era adulto e havia sido trazido há 1 ano de um zoológico na Bolívia. Seu nome era Jorge. Dados consolidados diziam que o comportamento de Jorge era calmo desde filhote e que seu irmão o agredia. A mudança para Denver trouxe certa tranquilidade ao animal. Mais tarde, ele participaria de um programa de reprodução em cativeiro. Tanto Ashley quanto o restante do pessoal passavam regularmente por treinamentos de segurança e sabiam como lidar com espécies perigosas, mas, quando Jorge viu a mulher, não havia muito o que ela pudesse fazer. Ele a avistou caminhando pela área do corredor gradeado e começou a se aproximar. Estava curioso. Normalmente, ficava trancado na área interna quando os funcionários trabalhavam na parte externa. Podia sentir o cheiro da tratadora e a observava enquanto ela varria o chão de concreto. Ela não percebeu o jaguar começar a se mover silenciosamente pelo recinto. Quando chegou ao portão metálico, Jorge o empurrou com o focinho. Ashley se virou ao ouvir o leve rangido das dobradiças. Seu coração falhou por um instante quando viu a cabeça de Jorge surgindo pela lateral da porta. Ele estava solto. Não havia nada entre ela e o grande felino com uma das mordidas mais fortes do reino animal. Embora tivesse nascido em cativeiro, ele ainda era guiado por instintos selvagens. Ashley hesitou, esperando que o jaguar recuasse ou se afastasse. Tentou controlar a respiração e permanecer calma. Não queria provocá-lo. Ela lentamente levou a mão até o rádio para pedir ajuda, mas então Jorge partiu para o ataque. Antes que pudesse reagir, ele avançou rapidamente. Ashley sentiu um aperto no estômago. Ele percorreu a distância em menos de 1 segundo. Seus olhos estavam fixos nos dela, e ele foi direto para matar. O jaguar saltou sobre ela e cravou suas mandíbulas na parte de trás do pescoço. Ele derrubou Ashley com força. Ela tentou lutar. Sentia o corpo quente do animal contra o seu, prensada entre o predador e o chão frio. Ele a golpeava com suas patas poderosas, machucando-a e tirando o ar de seus pulmões. A força da mordida era avassaladora, e ela sentiu seu pescoço ceder às vértebras, sendo esmagadas e os músculos se rompendo. Gritou. E nesse momento, uma testemunha viu as pernas da tratadora sob o jaguar e imediatamente deu o alarme. Os funcionários responsáveis pela segurança correram para o ataque e usaram um extintor de incêndio para espantar a fera. Funcionou por um momento, mas quando tentaram socorrer Ashley, o animal voltou a avançar e precisou ser abatido. Os funcionários miraram e atiraram em Jorge. Ele soltou um rosnado e recuou antes de fugir e cair desmaiado. Os serviços de emergência já haviam sido acionados e começaram imediatamente a atender Ashley, mas, tragicamente, ela não resistiu. A jovem de 27 anos morreu após o ataque devido a uma fratura no pescoço e extensos ferimentos internos. Todos ficaram chocados com a morte de uma colega tão querida. Ela havia trabalhado por anos com grandes carnívoros e era considerada experiente. Foi uma tragédia que abalou profundamente a comunidade do zoológico. Seus amigos e familiares ficaram devastados e buscavam respostas, mas o episódio ainda não havia terminado. Jorge ainda estava vivo, mas gravemente ferido pelo disparo. O tiro não o matou imediatamente. Os veterinários tentaram desesperadamente salvá-lo, mas ele havia perdido muito sangue. Decidiram então pela eutanásia. Não conseguiram encontrar uma veia adequada, então optaram por sedá-lo antes de acessar a jugular. Ele também morreu naquele dia. O zoológico sempre manteve protocolos de segurança rigorosos. Os funcionários eram bem treinados no manejo dos animais, especialmente daqueles que poderiam representar perigo. Embora fosse permitido que tratadores trabalhassem sozinhos, eles eram instruídos sobre os procedimentos necessários para garantir sua segurança. Após a morte,
o zoológico foi submetido a uma investigação rigorosa. Tentou-se determinar exatamente o que aconteceu e como ela e o jaguar entraram em contato. Todas as portas e fechaduras foram inspecionadas e nenhuma apresentava defeito. No final, concluiu-se que o erro humano foi o responsável. Ashley não fechou duas das portas de conexão e também não garantiu que George estivesse devidamente isolado antes de iniciar o trabalho. Em maio de 1987, no Brooklyn, Nova York, Juan Perez, de 11 anos, e mais 2 amigos queriam fazer um desafio: entrar no recinto do urso polar e nadar em sua piscina. O Prospect Park Zoo, no Brooklyn, é parte de um dos maiores parques urbanos de Nova York. Este zoológico tem uma longa história que remonta a 1890, quando começou como uma casa de répteis e pequenos animais. Atualmente abriga mais de 125 espécies, incluindo mamíferos, aves, répteis e anfíbios, além de possuir instalações modernas com ênfase na segurança e no cuidado dos animais. No entanto, nem sempre foi assim. Em 1987, o Prospect Park esteve na lista dos piores zoológicos dos Estados Unidos, com suas criaturas sendo mantidas em pequenos e sujos recintos, com muito pouco estímulo. Nessa época, a prioridade era simplesmente proporcionar entretenimento para as pessoas, sem pensar no bem-estar dos bichos. No dia 19 de maio de 1987, Juan Pérez, de 11 anos, e mais 2 amigos, um de 10 e outro também de 11, resolveram fazer um desafio. Inicialmente, eles planejaram entrar furtivamente no zoológico e nadar na piscina das focas. Para eles seria apenas uma brincadeira emocionante. Assim que o zoológico fechou, os meninos caminharam ao redor do perímetro e encontraram um jeito de entrar. Ainda haviam funcionários no lugar, mas logo os vigias assumiriam seus postos. Foi através de um pequeno buraco na cerca que eles entraram. O local estava vazio. A agitação do público visitante não existia mais. Logo que entraram, não foi difícil achar o caminho para as focas. Eles conheciam todo o lugar. Contudo, antes de chegarem lá, outra coisa lhes chamou a atenção. Outro recinto. Aquela era a exposição do urso polar, que, coincidentemente, também tinha uma piscina. Os garotos, ao invés de ignorarem a ideia que surgiu entre eles, ficaram ainda mais animados. Eles pensaram que nadar na piscina do urso polar seria ainda mais divertido e emocionante, e depois ainda poderiam se gabar na escola. Era por volta das 5:30 da tarde e os vigias já estavam à espreita. Esses guardas haviam acabado de passar pelo recinto do urso polar e agora iriam verificar os outros, ou seja, ficariam longe dali por poucas horas. Esse era o procedimento padrão e nem era tanto tempo considerando todos os recintos que deveriam checar. Os vigias também tinham consciência das invasões noturnas em que precisavam expulsar jovens do parque. Porém, até agora, eles nunca haviam pensado que alguém seria inconsequente o suficiente para entrar no recinto de algum animal. Juan e seus amigos concordaram em entrar sorrateiramente no recinto do urso e assim fizeram. Com dificuldade, ele e mais um menino pularam o muro que os separava de seu objetivo e pisaram no chão do local. O terceiro menino ficou com medo e desistiu. Assim que estavam dentro, Juan e o outro tiraram a maior parte das roupas, ficando apenas com as peças íntimas. Eles riram empolgados, tinham conseguido, e a melhor parte era que os ursos não estavam ali naquele momento, permaneciam dormindo na toca. O plano era simples. Nadar um pouco na piscina e sair seria uma excelente história para contar depois. Os 2 meninos caminharam para a frente, enquanto o outro amigo observava do outro lado das grades. Juan pulou na piscina, mas seu amigo perdeu a coragem. Ele voltou enquanto Juan prosseguia pela água. Obviamente a água estava gelada, afinal aquele era o recinto do urso polar, mas parecia que os garotos haviam esquecido desse detalhe. Em poucos minutos Juan já estava tremendo, mas esse não era o maior de seus problemas. Com toda a agitação, os 2 ursos acordaram. Ted, de 500 quilos, e Lucy, de 400, saíram da toca para ver o que estava acontecendo.
Rapidamente as feras avistaram Juan. Esse recinto era tudo o que esses animais conheciam e nunca haviam encontrado mais ninguém ali. Seu instinto territorial soou forte demais. A essa altura, Juan já havia saído da piscina e visto as feras. Um deles não fez nada, mas o outro reagiu de maneira diferente. Foi Ted, que foi em sua direção. Um urso polar é um animal realmente impressionante e é bem maior do que parece. Ted, no caso, pesava 500 quilos e, quando em pé sobre duas patas, atingia pouco mais de 3 metros. Ao ver toda aquela massa vindo em sua direção, Juan sentiu a adrenalina e o coração batendo forte. Era uma visão assustadora e o menino ficou congelado de medo. O urso o mordeu e o sacudiu violentamente. Seus amigos gritaram enquanto assistiam horrorizados. Os gritos dos garotos foram ouvidos pela equipe do zoológico, que sabia que algo terrível devia ter acontecido. Agora era 7 da noite, e aqueles gritos só podiam significar uma coisa: sérios problemas. Eles seguiram o som dos gritos desesperados e ligaram para a emergência. Enquanto seu amigo estava sendo atacado até a morte, os 2 garotos fugiram. Quando a equipe do zoológico chegou à exposição do urso polar, pôde ver o urso macho arrastando o corpo de um menino pelo recinto. Assim que os serviços de emergência e os policiais chegaram ao local, viram uma cena profundamente perturbadora. Os 2 ursos estavam brigando pelos restos da criança. Apenas a metade superior foi deixada. Ficou claro para os policiais que ele estava morto. Eles também viram a pilha de roupas espalhadas pelo chão e sangue por todo lugar. Após pensarem que podia ter mais crianças dentro da toca, tomaram a decisão de atirar nas criaturas. 20 tiros de espingarda deram fim aos animais. Protestos sobre a morte dos ursos eclodiram por toda a cidade. O zoológico foi criticado, como já havia acontecido tantas vezes, por sua falta de segurança e bem-estar para com os animais. Uma autópsia foi realizada nos ursos e eles identificaram que apenas Juan Pérez havia sido devorado. No entanto, eles não entendiam o que de fato havia acontecido para isso ocorrer. Dentro do recinto também não haviam sinais de outras pessoas. Mais tarde, os pais dos 2 amigos de Juan chamaram a polícia para informá-los do que havia acontecido. Foi quando os meninos foram entrevistados e revelaram o verdadeiro horror da história, um desafio bobo que deu errado. O Prospect Park foi fechado para reformas. As gaiolas e os recintos foram completamente demolidos, junto com a maioria dos edifícios internos. Até aquele momento, as condições em que os animais eram mantidos eram terríveis. Latas de cerveja vazias e garrafas de vinho quebradas estavam espalhadas por alguns dos recintos. Também haviam relatos de funcionários maltratando e até matando alguns dos animais. Mas agora, finalmente, algo estava sendo feito a respeito. Durante as obras de renovação, os animais foram realojados em toda a América. No ano de 1993, o Prospect reabriu. Uma reestruturação com melhorias no design dos habitats e um foco maior em programas educacionais marcou um novo começo para o zoológico. Mesmo que a tragédia tenha trazido alguma melhora com relação aos animais e à segurança, isso poderia ter acontecido de outra forma. Juan teve um fim trágico, doloroso e completamente evitável. Na manhã de 12 de junho de 2022, José de Jesus, um jovem de apenas 23 anos, realizava uma tarefa que fazia parte de sua rotina diária como tratador de animais. Ele trabalhava em um zoológico particular em Perubán, Michoacán, México, e naquele dia estava responsável por alimentar um dos tigres de Bengala do parque. José era conhecido por sua dedicação e experiência com grandes felinos. Porém, naquela manhã, ele tomou uma decisão arriscada. Em vez de utilizar as ferramentas de segurança e protocolos recomendados para a manipulação de tigres, optou por alimentar o animal diretamente através das barras do recinto, confiando na sua familiaridade com o predador. No começo, tudo parecia tranquilo. José se aproximou do recinto, chamou o tigre pelo nome e o animal respondeu lentamente, caminhando em sua direção com uma postura aparentemente calma. Com cuidado, José estendeu a mão através das barras e acariciou o pescoço do tigre,
demonstrando confiança e tranquilidade. Mas, em um instante, o inesperado aconteceu. O tigre, de forma repentina e veloz, se virou e prendeu suas mandíbulas no braço direito de José. O jovem tratador gritou de dor e tentou se afastar, mas a força do animal era esmagadora. Ele tentou resistir, mas o predador puxava cada vez mais, arrastando-o em direção ao interior do recinto. O momento que deveria ser uma simples rotina de cuidado transformou-se em um pesadelo real. Os tigres de Bengala, embora fascinantes, estão entre as espécies mais perigosas da Terra. Sua força de mordida pode chegar a 1000 psi, suficiente para quebrar ossos e rasgar músculos em segundos. Uma vez preso nas mandíbulas de um predador assim, escapar sem ajuda se torna quase impossível. A equipe do zoológico correu para o local e, com esforço extremo, conseguiu libertar José. No entanto, ele já havia perdido uma quantidade significativa de sangue e seus ferimentos eram graves. Foi levado inicialmente para um hospital local, mas devido à gravidade da situação, precisou ser transferido para uma instalação maior em Morelia. Os médicos constataram que sua mão direita estava quase destruída e recomendaram amputação imediata para prevenir infecções e controlar a perda de sangue. A situação era ainda mais crítica pelo fato de José ter diabetes pré-existente, o que comprometia sua capacidade de recuperação e aumentava o risco de complicações. Apesar do perigo, José recusou a amputação, mantendo-se consciente e determinado. Infelizmente, o destino foi cruel. Apenas 2 dias após o ataque, em 14 de junho, José sofreu um ataque cardíaco fatal no hospital, tendo seu fim ali. O incidente gerou uma investigação da Profepa, a Agência Ambiental Federal do México. As apurações revelaram que o tigre estava sendo mantido com medidas de contenção inadequadas e que a segurança do recinto não atendia aos padrões mínimos. Apesar das falhas, ninguém foi responsabilizado criminalmente. O tigre, por sua vez, foi transferido para um zoológico licenciado em Morelia, onde passou a receber cuidados adequados e um ambiente seguro. Desde a infância, Andrew Oberly sentia uma conexão especial com os primatas, especialmente os chimpanzés. Fascinado por seu comportamento e inteligência, ele passou anos estudando zoológicos, assistindo a documentários e lendo tudo o que podia sobre esses animais. Seu interesse o levou a seguir carreira na área, tornando-se um estudante dedicado de antropologia e primatologia na Universidade do Texas, em San Antonio. Como parte de seu mestrado, ele organizou uma pesquisa sobre o comportamento dos chimpanzés e viajou para a África do Sul em julho de 2012, onde teve a oportunidade de trabalhar no santuário Chimp Eden. O Chimp Eden foi fundado em 2006 por Eugene Cousins, em parceria com o Instituto Jane Goodall, com o propósito de resgatar chimpanzés vítimas da caça ilegal e do tráfico de animais. Muitos dos primatas do local haviam perdido suas famílias para caçadores furtivos ou passaram anos confinados em condições abusivas, longe de qualquer contato natural. O ambiente no santuário era projetado para oferecer um refúgio seguro, permitindo que os animais reabilitados vivessem em grupos, longe dos traumas do passado. Para Andrew, fazer parte desse projeto era a realização de um sonho, e ele se dedicou com entusiasmo ao trabalho. Certo dia, enquanto acompanhava um grupo de visitantes pelo santuário, Andrew parou próximo ao recinto de chimpanzés adultos para falar sobre os indivíduos que ali viviam e suas histórias. Enquanto explicava, notou uma pedra grande dentro do cercado, perto da barreira elétrica de baixa voltagem. Sabendo que os chimpanzés poderiam usá-la para atacar visitantes, ele decidiu retirá-la. Sem pensar 2 vezes, ultrapassou a entrada e pegou a pedra. No entanto, ao tentar sair, tudo mudou de forma abrupta. Antes que pudesse recuar completamente, sentiu um puxão violento em sua perna. Em segundos, foi arrastado para dentro do recinto pelos chimpanzés, que o cercaram imediatamente. Gritos ecoaram pelo local, enquanto os animais, alarmados pela presença inesperada, reagiram de forma agressiva. Andrew tentou se soltar, mas os chimpanzés eram extremamente fortes. Em meio ao caos, ele sentiu socos e mordidas atingindo seu corpo. Ele conhecia aqueles primatas, estudava seus comportamentos e acreditava ter estabelecido um vínculo com eles, mas naquele momento era apenas um intruso em seu território.
Um tratador próximo percebeu a situação e agiu rapidamente, acionando a buzina de um veículo e disparando um tiro de advertência para assustar os animais. No entanto, os chimpanzés não se intimidaram e continuaram o ataque. Andrew lutava para se proteger, mas a dor era insuportável. Cada mordida rasgava sua pele e sua força se esvaía rapidamente. O momento mais aterrorizante foi quando um dos chimpanzés olhou diretamente em seus olhos antes de morder seus dedos. A brutalidade do ataque foi tão chocante que os tratadores demoraram a conseguir afastar os primatas e resgatá-lo. O que deveria ter sido mais um dia de aprendizado e trabalho transformou-se em uma experiência traumática que Andrew jamais esqueceria. Ele mal teve tempo de reagir antes de sentir uma mordida dilacerante em seu nariz. O ataque era feroz e implacável. Cada tentativa de se defender era inútil contra a força esmagadora. Em um momento de desespero, tentou falar com eles, acalmá-los, implorar por sua vida. Mas os chimpanzés não pararam. Ele sentia cada pedaço de sua carne sendo arrancado enquanto sua visão começava a escurecer. Em meio ao pânico, ouviu um barulho alto. Um disparo. Um dos tratadores, de dentro de um veículo, havia atirado contra um dos chimpanzés, que soltou Andrew e fugiu para o recinto, seguido pelos outros. A brutalidade do ataque havia deixado marcas profundas. Seu couro cabeludo estava rasgado, suas orelhas mordidas e seus pés desfigurados. As pancadas esmagadoras de seus agressores colapsaram um de seus pulmões, deixando-o à beira da morte. Os tratadores correram para socorrê-lo e o levaram às pressas para a clínica mais próxima. A gravidade de seus ferimentos exigiu 25 unidades de sangue apenas para mantê-lo vivo até ser transferido para um hospital em Joanesburgo. Ele foi colocado em coma induzido e precisou de uma traqueotomia de emergência. Quando seus pais nos Estados Unidos receberam a notícia, foram aconselhados a viajar imediatamente para a África do Sul. As chances de Andrew sobreviver eram mínimas. Após 2 semanas e meia em coma, Andrew finalmente despertou. Ele se lembrava do ataque, mas estava desorientado. Quando tentou falar, não conseguiu emitir som algum. Ao olhar para si mesmo, viu apenas bandagens ensanguentadas cobrindo seu corpo. A dor tomou conta dele quando percebeu a extensão de seus ferimentos. Além das múltiplas lacerações, grande parte de sua região lombar havia sido danificada. A recuperação foi um desafio brutal. Cada pequeno progresso era uma vitória. Uma das metas estabelecidas pelos médicos era que ele conseguisse se sentar na beira da cama por 2 minutos. Se conseguisse, poderia retornar aos Estados Unidos para continuar seu tratamento. Após 5 semanas de luta intensa contra a dor e as limitações de seu corpo, ele finalmente atingiu essa marca. Nos Estados Unidos, Andrew passou por diversas cirurgias reconstrutivas. O Dr. Bruce Kramer, chefe de cirurgia plástica e reconstrutiva no Hospital Universitário de St. Louis, usou pele e músculo de sua barriga para restaurar seu pulso e reorganizou tendões para devolver-lhe o movimento da mão. O Dr. Michael Bernstein reconstruiu seu nariz utilizando pele de sua testa e cartilagem de suas costelas. Foram anos de procedimentos para reparar os danos causados pelo ataque. Aceitar as cicatrizes e as mudanças permanentes não foi fácil, mas Andrew encontrou apoio em sua família, amigos e na equipe médica que o ajudou a se reerguer. Com determinação, ele decidiu concluir sua tese de mestrado, mesmo sem poder mais trabalhar diretamente com chimpanzés. Seu projeto foi finalizado diante de um computador e, apesar das adversidades, ele obteve seu diploma. Movido pelo desejo de ajudar outras vítimas de traumas, Andrew fundou o Oberle Institute, um programa dedicado à recuperação de pacientes que passaram por eventos devastadores. Transformando sua dor em propósito, ele encontrou um novo caminho, ajudando outros a superarem suas próprias tragédias.